Mas vamos nos focar um pouquinho mais aqui em números, né? Que a intenção é que eu possa trazer para vocês uma visão bem ampla sobre o livro de Números, ou melhor, não só sobre o livro de Números, mas de todo o Pentateuco. Hoje, especificamente, vamos falar sobre Números, tá? Capítulo número 13, que é a porção Shlalechá, que significa envia, né? Envia por ti. Porque é o seguinte, aqui nós vamos ver uma situação em que Deus vai enviar, ou melhor, Deus vai pedir que Moisés envie, né, os espias para a terra prometida e que eles possam trazer um relatório da terra. E aí Deus quer meio que sondar qual é a percepção que nós temos em relação àquilo que Ele está nos mandando fazer. Às vezes Deus nos manda fazer algo para nos testar, né, para nos provar, para sabermos o que está no nosso coração. Então as provações, elas mostram muito o que está no nosso coração. Essa semana passada eu vi uma palestra, né, de uma filósofa chamada Helena Galvão, muito boa ela da Nova Acrópole, né, que é uma escola de filosofia, e ela faz muito essa ponte entre filosofia e a fé cristã. E ela falou algo muito tremendo que os alunos dela perguntaram a ela, e que na verdade nós vivemos na igreja, que é o seguinte: nós falamos muitas vezes muito bem da palavra de Deus, mas não praticamos muito bem a palavra de Deus. Isso aí é comprovado pela história cristã. A ortodoxia da igreja é maravilhosa, mas enquanto a ortopraxia, que seria a prática da palavra, é muito decadente. Por isso que o mundo está como está. Se os cristãos realmente vivessem o que eles pregam de fato, viveríamos num paraíso, né? Então ela falou assim, falaram assim, professora, mas por que a gente entende uma coisa e ao mesmo tempo não conseguimos colocar em prática nos momentos aquilo que nós dizemos que acreditamos ou que fazemos? Ela falou assim, olha, é como se na nossa cabeça tivesse duas caixinhas. A caixinha do conhecimento e a caixinha daquilo que nós não fazemos. Então, geralmente, quando nós somos provados pelas situações, é a caixinha das atitudes que vão ser manifestadas. E ali prova o quanto você sabe de fato. E não o que você acha que sabe. Ou seja, são as situações que vão nos mostrar realmente o que nós sabemos. Por exemplo, você está estudando para uma prova. Quando você pega a prova, você vai ver o quanto você sabe. Por mais que você chute algumas questões, mas o que vai ficar evidente é o quanto você sabe. Talvez você não seja um expert, mas se você estudou razoavelmente bem, provavelmente você vai fazer uma prova mais ou menos. Agora você chega lá e fala, cara, o que é isso? Aí a prova vai mostrar o quanto você não sabe daquilo que você achava que sabia. Então, o conhecimento é isso. Então, é bem interessante nós pensarmos em relação a isso, porque nessas passagens nós vamos ver um pouco disso, né? Deus trazendo algumas provas para o povo e, na verdade, eles vão responder com muitas murmurações aquilo que eles estão tendo dificuldades. Poxa, essa prova está difícil. Meu Deus, eu não tenho capacidade. A pessoa começa a murmurar, no lugar de dizer assim, poxa, eu não estudei, mas agora eu vou me preparar mais, né? Vou aprender agora de fato para poder fazer uma boa prova. Ok? Então, capítulo 13, versículo 1, vamos ler uns versículos iniciais. Aqui eu separei alguns versículos e trazer algumas curiosidades aqui das passagens, tá bom? Versículo 1 e 2 do capítulo 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés, Números 13, 1 e 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual, príncipe entre eles. Então, ele vai correlacionar alguns príncipes para que eles possam ir na terra, tá? E aqui nós temos vários príncipes que vai ser relacionados, príncipes de várias tribos. E aqui no versículo 8, que eu tenho algumas curiosidades que eu quero trazer para vocês. Entre elas está aqui, ou melhor, o 6 e o 8, versículos 6 e 8, que diz assim, o 6 diz assim, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Então, Caleb, ele era da tribo de Judá e filho de Jefoné. No versículo 8, nós temos da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então, o nome de Josué não era Josué até então, ou era uma variação. O nome dele era Oséias. E aqui no versículo 16 diz assim, 13:16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então ele passou a ser chamado de Josué. Então, uma curiosidade para você saber que até então Josué não era chamado de Josué, o nome dele era
Oséias, né? Ou Oxia, né? Lá o mesmo nome lá do profeta, né? Bom, e aí o que acontece aqui? Então nós tem uma missão dada aos 12 espias para averiguarem a terra, para analisar a terra. É uma estratégia, isso aqui é uma estratégia. Ou seja, nunca chegue de supetão no local, né? Vai espiar a terra, vai analisar. Isso aqui nós podemos trazer para a nossa vida, né? Relacionamentos, né? Onde nós vamos estar. Então, sempre é bom averiguar primeiro, né? Então, que é um princípio bíblico bastante importante. Bom, e aí nós vamos ter aqui, eles vão lá para a terra, né? Vão espiar a terra e tudo mais, eles vão ver lá, vão de uma ponta a outra, vão verificar que lá a cidade tem plantações, tem frutos, tem os gigantes lá que eles vão ver, tem o vale de Escol, e aqui não é aquela que desce redonda, não tem nada a ver com a cerveja aqui, tá bom? Mas Escol em hebraico é chamado de cacho de uvas. E eu imagino, pastor Sandro, que as uvas eram que nem aqueles cachos de pupunha, né? Que um cacho de pupunha grande tem que ser 2 para carregar às vezes, né? Eu acho que até mais, né? Vinha 2 trazendo os cachos de Skol, né? Que é o cacho de uva, que não tem nada a ver com, não vai misturar, nem vinham, tá? 2. Aposto, será que não é daqui que tiraram lá para fazer a cerveja? Eu já não sei, irmão, mas a Bíblia não fala que tem nada que tem a ver com a cerveja, tá bom? Só para você falar, o apóstolo estava pregando sobre a Skol lá e não sei o quê. Não tem nada a ver com aquela do comercial. Então, assim, a terra realmente manava leite e mel, era muito próspera, né? E aí, o que acontece? Eles ficaram, evangelista Carlos, no versículo 25, 40 dias nessa missão. A gente pensa que eles foram lá rapidinho, viram e vieram rapidinho. Não. Primeiro, irmão, que não tinha Uber no deserto, né? Não tinha isso aí, não tinha como pedir aplicativo. Era na pernada, né, irmã Camila? Entendeu? Então, 40 dias para chegar na terra e voltar. Então, o percurso de averiguar a terra de uma ponta a outra, eles andaram muito. Eles viram o gigante. Talvez eu fique imaginando ali, Josué falou assim, olha ali. Os 10 lá falando assim, olha ali, Caleb, olha ali, é Josué. Os gigantes vão matar a gente. Falou assim, que nada, nosso Deus vai ser maior aqui. Nós vamos entrar nessa terra, nós vamos conquistar, nós vamos avançar. Aí falou assim, mas olha o tamanho dessa terra, olha os inimigos aqui. Que nada, nós vamos conquistar. Eu creio que os dois sempre com uma palavra positiva e os outros com uma palavra pessimista. A murmuração, né? O pessimismo é uma murmuração. Irmãos, pense o seguinte, aqui eles já estão a caminho, nós estamos lá desde Gênesis, aliás, a gente começou com Gênesis, né? Eu não lembro agora. Não, acho que eu comecei na metade, acho que começamos em Êxodo, né? Aí Levítico e Números, depois nós vamos voltar para Gênesis, né? Mas aqui eles já estão indo em direção à terra, né? A terra prometida. Até então lá em Êxodo e lá em Levítico eles estavam se preparando, recebendo todas as instruções, mas aqui em Números eles já estão caminhando, eles estão bem próximo da terra. E aí eles vão lá e esses espias voltam, né, com um relatório. E aí no versículo 27 diz, né, uma passagem bem interessante, versículo 27 do capítulo 13 de Números, que diz, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto dela, no caso ali os cachos, eles trouxeram algumas coisas da terra prometida. E o povo, porém, que habita, né, nessa terra, né, é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são os gigantes lá, né? Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Hoje no atual Israel, o Negueb foi um grande deserto e hoje é uma cidade habitada, né? Que mais? Os heteus, né? Os jebuseus, ali, né, próximo de Jerusalém, os amorreus habitam as montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Aí versículo 30 diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E versículo 33 diz, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são os descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, assim, é interessante observar que depois de tudo que eles já tinham visto, toda aquela geração, os poderes, os milagres, as alianças, o poder de Deus, tudo, ainda existiam raízes de incredulidade.
Então não é diferente em nós, às vezes está tanto tempo na igreja, tanto tempo, né, dizendo que servimos a Jesus, servimos a Deus, inclusive líderes, em momentos assim que talvez causem um certo receio, eles retrocedam na fé, retrocedam, porque a palavra de Deus diz isso, mas justamente para provar o que está no nosso coração. Mas nós vemos uma atitude diferente, apesar das contrariedades. Olha como é que a coisa se desenha. Os 12 estavam no mesmo lugar, mas perspectivas diferentes. Um olhando para as dificuldades que estavam ali aparentemente colocadas, e dois dizendo, não, Deus falou, nós vamos subir, nós vamos conquistar. Talvez eu estava como os 10 espias, quando a pastora Terezinha foi comprar o carro. Não, minha pastora, não compre esse carro não, né? Fica um pouco pesada, parcela aí e tal. E a pastora deu o pastor como Caleb, né? E Josué, não, Deus prometeu, eu vou comprar novo. E veio aqui dar um testemunho, né? Às vezes nós somos assim. Eu estava com um Fiatzinho, minha pastora 10, já 10 anos eu não queria trocar de jeito nenhum. Botava menino no porta-malas, jogar bola, eu estava feliz a beça. Dizia que até o meu carro era carro de padre, né? O carro do padre chegou. E aí Deus prometeu que ia dar um outro carro e a bispa, não, nós vamos conquistar, Deus prometeu. Já é 10 anos, mas moço, a gasolina e isso, pessimista. Né? E às vezes nós estamos assim, Deus mostrando que às vezes Deus está, eu vou te abençoar. E, não, Senhor, não sei o quê. Se Deus abençoar, tome posse. Né? Deus tome posse da bênção e não retroceda, né? Vá para cima aqui. Mas às vezes nós somos um pouco assim, acho que às vezes quando não é o homem, às vezes é a mulher, mas ainda bem que tem um para quebrar isso aí, né? Senão a gente ficava muito... Agora, claro que a gente tem que controlar um pouquinho, senão a gente se empolgar demais, achando que tudo é Deus, às vezes não é Deus, né? Mas tem coisas que Deus fala, eu tô no negócio, rapaz, tô mostrando, né? Então, queridos, aqui é interessante nós refletirmos sobre isso, porque olha o contexto. Eles estavam vindo, tinha uma multidão para entrar na terra, toda uma nação, e aí, por causa dos 10, ele estava jogando por terra todo um trabalho que estava sendo feito por Moisés, por Deus, por Arão. E aí, poxa, o povo vai para a terra, e aí chega o Jair, não, irmão, lá tem gigante. Nossa, tu não viu gigante são enormes, vão matar a gente só com uma mãozada, vão matar a gente. Vão matar a gente com um cascudo. Talvez pessimista, rapaz, e não sei o quê. E aí eu creio que talvez a gente lê aqui, mas talvez a forma como eles trouxeram foi pessimista. Assim, rapaz, lá tem um gigante, talvez falaram assim, fomos à terra que tu nos enviaste, mas verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, Moisés, que habita nessa terra é poderoso, Moisés. Talvez eles começaram, e o povo, rapaz, por que Moisés está levando a gente? Deus prometeu que ia nos dar a terra, mas espera aí. Deus promete a terra, mas tem os desafios, né? Mas eles se viram como totalmente, né, inúteis ali, insignificantes diante de vamos matar a gente, quando a gente está lá, vai ser pisando todo mundo lá e matando a gente lá, né? E provavelmente aqui devia ser os que geraram Golias aqui, né? Os gigantes aqui que geraram Golias, que Golias era lá, mas na frente vamos ver a situação de Golias, né? Então assim, queria deixar nesse momento para nós refletirmos que se Deus está abençoando, não retroceda, ainda que tenha dificuldades, né? Então, por exemplo, né, família, sabem que família é bênção, mas tem dificuldades, né? Mas faz parte nós trabalharmos para o bom andamento da nossa família, né? Amém? E aí nós temos uma situação aqui, devido a tudo isso que aconteceu, capítulo 14, versículo 1 diz, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. O povo já ficou com medo, foi, meu Deus, chegamos, nadamos e vamos morrer no mar. Ou melhor, vamos morrer na praia, nadamos para morrer na praia, né? Na praia do mar. Então, assim, a colocação dele já gerou, por exemplo, a gente traz para a nossa vida, né? Às vezes o marido chega em casa com problema, aí reclama, e aí, problema que, né? Como é que vai gerar fé, né? Se tiver uma esposa que tem a fé, aí vai os dois murmurarem. Ou chega a esposa murmurando, reclamando, aí isso e aquilo e isso. E aí, irmão, se está difícil, aparentemente vai ficar mais. Né, pastor Sam? Está reclamando. Se está difícil, a tendência é que fique mais. Aí tem que orar. Boa. Por isso que o tema dessa palavra é mudando as suas atitudes de murmurações por gratidão e o que? Confiança. Por exemplo, tem coisas que assim nós podemos fazer, mas tem outras que nós só vamos poder orar. E aí que entra a nossa fé e Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer.
aquilo que nós pudermos fazer, realmente vamos fazer bem feito, mas tem situações que vão fugir do nosso controle, vamos dizer, Senhor, está nas tuas mãos, vamos entrar nessa, que o Senhor possa entrar nessa situação, nessa dificuldade que eu estou passando. Então, você vê que houve, né, uma reclamação aqui e o povo começa a ficar disperso. E aí no versículo 6 do capítulo 14 diz: E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, indignaram com aquela situação. E aí o versículo 9 diz: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Então olha só, o que vai mudar, queridos, uma situação constrangedora, uma situação de medo, o que vai mudar numa situação que nós estamos sofrendo? A palavra do Senhor. Então, o próprio Caleb, né? Caleb, né? E ambos, né? Falaram: olha, não sejais rebeldes, não sejam rebeldes contra a palavra, não temais o povo dessa terra, Deus é conosco. Então, eles estavam numa situação muito delicada, realmente era uma situação por exemplo, quando a situação ela é crítica, você age conforme a situação, não tem como. Que Deus o livre, você vê um acidente, você vai chorar, você vai temer, você vai ficar recuado, você está passando uma crise, uma situação, você vai ficar com medo. Entretanto, essa é a situação. A situação eu já tenho, então agora eu vou trabalhar para tentar mudar essa situação. Então, a palavra do Senhor vem nos confrontando. Então, eles rasgam ali as vestes e vão falar: não, Deus prometeu, nós vamos conquistar. O Senhor é conosco, não tem mais. Eu lembro que eu estava no avião, né? E teve um momento ali que deu assim uma ansiedade, uma preocupação. Eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu fiquei ali, aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler e lembrei lá de Lamentações 3:57, eu acho que 3:57, que fala assim: não temais, né? Porque eu estou contigo. Então aquela palavra começou a me trazer paz. Eu estava querendo dar aquela ansiedade, irmão. E olhando para a bispa, dormindo lá. Eu falei: meu Deus, eu queria dormir assim, Senhor. O Senhor me dá essa unção, Pai. Ela tranquila, despreocupada ali. Entrou no avião, ela dorme, irmão. Incrível, incrível. Eu queria ter esse... Irmão, eu acho que só se tomasse um sonífero para me dormir, eu acho. A gente fica lá assim, né? Só ouve as turbinas. Aí você vê. Aí você olha para um lado, olha para o outro, meu irmão. É um desafio. É uma terapia para mim. Quando entro no avião, é uma terapia. Senhor, toma à frente, Pai, em nome de Jesus. Então, assim, no momento de ansiedade, a palavra de Deus, ela nos trata, não é verdade? Ela nos trata, porque senão você já está... Então, você vai continuar com ansiedade, então você tem que trabalhar algo para que você não fique, né, ansioso com essa situação. Então, nós temos aqui todo esse contexto. Mas aí, o que acontece? Vai ter uma situação aqui, no versículo 11 e no versículo 12, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provará este povo? Até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então Deus começa a negociar com Moisés, evangelista Carlos, dizendo assim: olha, esse povo já me deu muita dor de cabeça, não dá mais para caminhar com esse povo. Para mim já deu, Deus falou. Para mim já deu. Moisés é o seguinte: vamos separar só aqueles que são só os fiéis e vamos formar um novo povo. Aí entra Moisés aqui e começa a interceder pelo povo. E é uma das maiores intercessões que tem. É claro que Deus estava instigando Moisés para isso. Ele queria ver o coração de Moisés. E Moisés começa a interceder. E ele fala algo interessante. Respondeu Moisés ao Senhor, versículo 13. Os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Verso 14. Mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, apareces, né? A tua nuvem está sobre eles e vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Versículo 16. Não podendo o Senhor
fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Então ele fala assim, aí vão dizer, não pôde levar o povo para o deserto, não pôde levar o povo do deserto para a terra e os matou no deserto. Então ele falou assim, como é que vai ficar a tua honra? Isso é bonito, né? Por exemplo, às vezes nós estamos intercedendo por pessoas, orando, e às vezes, né, alguns estão longe da presença do Senhor e cabe a nós fazer essa oração. Senhor, né, honra o teu nome, honra essa oração, resgata, traz o teu povo, trabalha no coração, né, das famílias. Então é muito bonito, né, a posição de Moisés como um intercessor. Ele podia pegar a corda. É claro, Senhor, claro que eu vou formar um novo povo. Senhor, eu sou melhor do que esse, né, eu sou fiel, né? Mas não, Moisés ele vai interceder pelo povo. E o versículo 18 diz, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Por que ele não inocenta o culpado? Assim, porque ele vai sofrer as consequências. Ele tem culpa, ele vai sofrer as consequências. Ele perdoa. Não quer dizer que ele vai condenar, ele perdoou, mas as consequências ficam. Aí ele começa a interceder, né? E versículo 19, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui naquele momento no deserto, né? Aí o que acontece? Castigo dado por Deus aos rebeldes, né? Que vão murmurar, vão reclamar ali. Versículo 20, tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então, assim, Deus já estava já no limite daquelas pessoas ali. Só que tem um detalhe aqui interessante que nós podemos trazer para a nossa vida. Talvez nós não vimos a glória do Senhor como eles viram lá no deserto. Só que eu tenho certeza que você já viu a glória de Deus em algum momento da sua vida. E quando nós muitas vezes saímos da presença, ou somos ingratos, né? Ou não agimos de forma grata, reconhecendo aquilo que o Senhor faz, somos insensíveis às manifestações de Deus na nossa vida, nós não somos diferentes deste povo, desta nação e deste povo especificamente que está vivendo nesse deserto. Deus está falando, poxa vida, eu fiz tantas coisas para vocês e vocês ainda vêm murmurar comigo. Então eu tenho certeza que todos nós, se tivermos um olhar de gratidão, nós vamos ver quantas coisas maravilhosas Deus faz na simplicidade do dia a dia. Por exemplo, se você tem o que comer, a gente sempre diz aqui na congregação, não é simplesmente porque você trabalhou e você, né, conseguiu aquele valor. Não é simplesmente por isso. Claro que tem a nossa participação. Entretanto, a vida ela não é uma matemática. A vida não é uma matemática no sentido assim, eu trabalhei, automaticamente eu vou ter alguma coisa. Porque muitas pessoas saem para trabalhar e não voltam. Então existem circunstâncias que vão além da própria lógica. Então, são justamente estas circunstâncias que nos levam a refletir que tem alguém que trabalha deve nos levar a que nós vamos muitas vezes deixando a gratidão, né? Que é tão importante e que Deus nos cobra essa gratidão. Amém? Bom, aí ele vai dar um castigo aqui para eles, né? Uma consequência que eles vão colher, versículo 23. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou e a sua descendência possuirá. Então, o que acontece aqui? Caleb, ele estava na mesma circunstância, evangelista Carlos, do que os outros. Ele não tipo assim, mas também Caleb estava numa posição melhor. Não, eles estavam na mesma situação. Nem estava em posição de privilégio. Foram 12 que foram escolhidos, os 12 foram para a terra. Só que a forma como você lida com o que está acontecendo é que faz a diferença. Talvez muitos estão aqui hoje, estão vendo hoje uma situação complicada. Talvez você olhe para a política e te desanima. Você olha
para os poderes constituídos, você se desanima. Você olha para a sua conta bancária hoje, você se desanima. Mas eu digo para você, fique fiel. Fique fiel a Deus. Porque o Deus que eu entendo e que eu conheço na Bíblia, que não é o Deus criado por mente humana, mas é o Deus que eu entendo, que eu leio, que é revelado na palavra de Deus. Ele é um Deus que ele vai honrar a sua fidelidade. Camila contou um testemunho tremendo lá no grupo dos jovens. As dificuldades que ela passou, mas ela sempre fiel ali, participando, envolvida, querendo achar um sentido para viver, né? Achando força em Deus. E ali a Camila testemunhou, queridos, que Deus fez uma grande obra na sua vida e ela está colhendo os frutos dessa fidelidade. Não sei se vocês sabem, mas a Camila é a nova, né? Caloura lá da Universidade Federal do Amazonas e vai fazer ciência da computação, né? Com bastante louvor aí, né? Então, um sonho realizando, ela já estava com outros planos, né? Ele falou, confia, filha. Ela não tinha nem visto, né? A aprovação dela, a Lana viu a aprovação dela. E ela já estava querendo pagar a faculdade, estava querendo já um monte de coisa, pensando, mas calma, tenho algo bom para ti, né? Então, parabéns, Camila. Então, assim, dá um testemunho da Camila, que ela testemunha essa semana lá no grupo. Mas não, então, assim, não deixe de acreditar. Se está difícil, eu digo para você, esse é um sinal que vem grandes coisas na sua vida. Eu creio. Talvez não é aquilo que talvez exatamente você está pedindo. Se Deus não der, é porque ele tem algum grande motivo para isso. Pode ter certeza. Se você, olha só, se você é fiel que eu digo na medida do possível, porque ninguém é fiel absoluto. Nós temos as nossas infidelidades, não só, como a gente pensa, fidelidade é só conjugal. Não é isso. Nós somos infiéis em muitas coisas. Né? Às vezes, num pensamento, até a descrença é uma infidelidade, porque Deus nos deu tanta coisa e a gente dá dúvida. Né? Por exemplo, o nosso milagre, eu creio, irmão, nem que eu cheguei lá com 70 anos, eu creio, meu irmão. Apóstolo, a ciência não já diz que criança com mais vai dizer que criança pode nascer com isso, tem propensão com mais idade, a mulher e terem filhos, né? E gerar isso e aquilo, vai nascer com problema. Eu falei, meu irmão, não estou preocupado com o que a ciência fala. Agora, se Deus deu para Abraão, meu irmão, para Sara. E diz os teólogos, os estudiosos da palavra, né, a tradição mais antiga de Israel, que Sara nem útero tinha. Por isso que ela riu. Uma velha sem útero vai dar filho, ela riu. Aí Deus falou assim, quem ri por último, ri melhor. Pode rir, tranquilo. Honrou Abraão, deu filho, né, a Sara. E aí quem riu por último? Deus ri por último porque o nome de Isaac significa sorriso. O nome de Isaac, né? Então, quem ri por último, ri melhor, né? Então, quando você quiser rir de primeira, não ria. Não ria. Eu digo para você, não ria. Deixe para rir depois. Você vê o irmão tropeçando, caindo, não ria. Ajude. Ria em casa, depois. Mas não ria não. Se você rir primeiro, você vai ver que quem ri por último, ri melhor. Ok? Então, já para finalizar essa palavra aqui, então Deus vai trazer esse castigo, eles não vão ali herdar a terra, meu pastor Sami, mas fica a promessa, né? Então por isso eles vão ficar mais tempo no deserto, vai esperar toda aquela geração morrer, para cumprir a promessa do Senhor. Irmãos, essa geração era tão complicada, uma boa parte dessa geração, que eles infernizaram tanto Moisés, que Moisés nem entrou na terra para ele entrar. Ele não entrou. Então, uma coisa que eu sempre digo aqui, cuidado, assim, com quem você convive, né? Como é que você se relaciona com as pessoas, porque por pessoas você pode perder bênção também. O povo, eu quero água, e Moisés bateu na rocha, era para falar, né, para a rocha, ele com raiva bateu 2 vezes na rocha, mais à frente esse evento, e aí Deus falou assim, ei, peraí, por que tu bateu, por que tu ficou com raiva? Tu esqueceu por um momento que eu estou no controle, Moisés. Aí caiu a ficha de Moisés, né? Puxa vida. Porque a pessoa perturba, irmão, que perturba muito. Assim. Cuidado, né? Se alguém está te perturbando, cuidado para você não perder a sua bênção. Resista, fique firme para você não perder a sua bênção, porque o Senhor tem coisas grandes, tá bem? E aí o que acontece? Devido a isso que aconteceu também, Deus fala assim, olha, por conta da desobediência de vocês, aí versículo 34 aqui diz, versículo 34 do capítulo 14 ainda, ó.
Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, assim, não foi 40 dias que eles foram espiar a terra, então eles vão ficar 40 anos. Ele falou assim, em 40 dias vocês murmuraram, então vocês vão ficar 40 agora. Porque, irmãos, aquele que murmura, aquele que reclama, que você está falando, você fala 1, 10, 50, 1000 vezes, mas não aprende. Ele quer traçar o caminho da rebeldia das iniquidades. Não tem jeito para ele, é peia no lombo dele, irmão. Porque pode ser que no último momento ele se arrependa e volte. É isso que Deus quer? Não. Deus quer que você volte para ele pela gratidão. E não porque está apanhando. Irmão, tem pessoas que ela não sai do deserto porque ela não quer. Como esse aqui. E como estes aqui. E outra coisa, se não sair no deserto, vai morrer no deserto. E muita gente morre no deserto. A gente está com o irmão, sai, a pessoa fica batendo cabeça. Ela já vê que não dá mais. Ela fica teimando. Você vai lá, vai Moisés lá, você é o Moisés para libertar, vem para cá. Não. A pessoa quer ficar murmurando, quer aquele caminho. Então, meu irmão, então, fique com o seu cajado aí, fique com a sua, ou melhor, fique com o seu fardo aí, né? Fique com o seu fardo aí. Você não quer sair, então, boa sorte aí nesse deserto. Boa sorte, porque o deserto é para aprender. Deserto é para aprender. É claro, irmãos, que existem desertos e desertos em nossa vida. Então, tem aquele deserto que você entrou, que foi um grande, e tem os pequenos desertos que nós passamos todos os dias. Mas todos nós passamos por um certo deserto. E são provas que nós precisamos vencer todos os dias, tá? E vencer principalmente o nosso coração. Então, assim, eles vão passar essa situação aqui. No versículo 39, nós temos que eles, mesmo assim, eles achavam que estava tudo bem. Não, nós vamos para cima, nós vamos vencer o povo lá em Horma. E aí o que acontece? Morreu, foi um monte lá nessa guerra, porque Moisés falou assim, Deus não vai ser com vocês. E realmente Deus não foi com eles, e muitos morreram ali. Versículo 41. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Quem transgride o mandamento do Senhor não prosperará. E eu estou falando de prosperidade, não é financeira não, irmão. Não é financeira. É claro que pode também ser. Mas, por exemplo, eles foram para cima, não tiveram livramento. Irmão, você pensa que todo dia Deus não está livrando você nesse meio dessa vida? Te livra. A Andrea estava testemunhando no DF, a Andrea, que ela foi atravessar e quase o carro atropela ela. O retrovisor ainda bateu assim na bolsa dela, no braço dela, e ela ficou assim pensando. Ela chegou no DF e falou, após quase você não vê a sua ovelhinha aqui mais, porque... eu quase sofri um acidente e ela contou emocionada esse livramento. Jesus, inclusive, ele fala disso de forma tão séria que no final da oração do Pai Nosso, Jesus fala, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. Esse livra-me do mal é essa circunstância que nós não temos controle. Que Deus nos livre do mal. E, então, assim, aquele que transgride o mandamento, por exemplo, o Carlos poderia ter murmurado, xingado, no momento da carne ali, mas ele resolveu agradecer a Deus. Louvar a Deus por esse livramento. Então é muito importante nós agradecermos a Deus em todos os momentos. E aqui o povo caiu, versículo 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas e os feriram, derrotando até Horma. É Horma, que às vezes embaça aqui, irmãos, porque está escuro aqui, agora que eu me perceber, Bom, capítulo número 15. Já para a gente fechar aqui. E aqui, só para fechar aqui, para fechar essa porção. Olha só, no capítulo 15, nós temos aí, só para fechar, as leis que em referência às ofertas, E aqui é um ponto, só já para concluir essa palavra, que é o tema da nossa palavra, olha, troque as murmurações pelas atitudes de gratidão e confiança. Deus ele nos dá muitos mecanismos para nós exercermos sempre a nossa gratidão. E entre elas está aqui no versículo 17 que diz, capítulo 15, verso 17, disse mais o Senhor Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando chegardes à terra em que vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis a oferta ao Senhor, das primícias da vossa farinha grossa, não é do arinime, o pastor Denir,
nem aquela da baguda. Apresentareis um bolo como oferta de eira, assim apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, também não é aquela bolinha, farinha de tapioca. Se bem que o bolo fica gostoso. Apresentarei ao Senhor oferta às vossas gerações. Então, assim, Deus, Ele quer que você seja grato. Fez um bolo, fez alguma coisa, agradecendo, vá comendo logo. Eu já fiz muito isso, irmãos. Às vezes, meu Deus, aí depois de estar comendo, meu Deus, nem agradeci. Eu nem agradeci. E é muito bom fazer esse exercício, irmãos. O melhor exercício é aquele que você está com fome e você fala assim, vou orar mais 10 minutos. Faça esse exercício. 10 minutos orando para você se treinar, é sério isso. Tem uns que falam assim, Senhor, vai abençoando que já vai entrando, né? Esse tipo de oração não pode ser feita, né? Temos que agradecer. Senhor, eu te apresento, te agradeço por esse alimento. Mas Deus fala, você ganhou algo, oferte, abençoe. Você recebeu duas... Quando eu recebo uma coisa em dobro, eu oferto a segunda, sempre. Ou para alguém da família, ou algum irmão da igreja. Eu sempre gosto de abençoar. Porque eu sei que vai ser bênção na minha vida e na vida de quem oferta na minha vida. Amém? Você só recebendo, né? Ah, tá, mas amém. Ô, glória! Aplauda o Senhor por essa vitória, querido. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel, Deus é fiel. Versículo 24 diz, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância... eu não vou finalizar porque essa parte é muito mais detalhada e eu creio que já nós falamos o que a princípio seria bastante importante nesta manhã. Não que isso não seja, mas digo que pode ficar numa outra oportunidade para complementarmos. Mas aqui diz o seguinte, aqui fala sobre o sacrifício pelo pecado, o pecado de ignorância. Ele volta a reafirmar isso, como em outras passagens ele já falou, sobre ofertarmos pelo pecado e pela culpa. Ou seja, é aquele que nós pecamos por ignorância e os pecados porque realmente pecamos porque queremos pecar. E aí tem uma coisa muito triste, olha só, aqui eu finalizo dizendo algo que Deus trouxe no meu coração, que é o desfecho escatológico e até o desfecho da existência humana. No versículo 32 ele fala bem assim, ó, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam, apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Meteram-no em guarda, portanto, ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, e o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, assim, parece estranho quando a gente olha assim, meu Deus, que violência. As pessoas geralmente falam isso na internet. Como é que eu vou acreditar num Deus que lá do Antigo Testamento apedrejava, mandava matar, e isso, e aquilo, mandava matar criança lá em Canaã, essas coisas. Só que se você não contextualizar, você não vai entender. Esse argumento é um argumento raso de quem não conhece a Bíblia e está usando passagens isoladas simplesmente só para descredibilizar a Bíblia e gerar polêmica. Entenda o seguinte, você concorda comigo que até chegar a este momento, Deus já tinha dado diversas instruções para o povo. Diversas instruções para o povo. Já falou, livrou, já estavam mais do que instruídos. Aí um bonitinho, ele vai afrontar Moisés. É saber de lei, negócio de lei? Ele vai lá fazer as coisas dele. Só que ele está em aliança. Por isso que eu digo que o cristão que se desvia, coitado, ele vai sofrer represália. Ele pensa que ele fala, me desviei, não quero mais saber de Deus. Se você levantou a mão, querido, você aceitou Jesus, não tem volta. Não tem volta. Ah, mas eu fui rebelde. Mesmo se você for rebelde, não tem volta, você tem que voltar e sair da rebeldia. Agora, se você não quer mais nada com Deus, faz o seguinte, Senhor, eu anulo a aliança que eu fiz contigo e quero viver no curso desse mundo. Viva assim. Por quê? Porque se você está com Jesus e fez aliança, você está assinando e quer fazer o que você quer, você está assinando a sua própria condenação. E foi o que aconteceu com ele. O que está acontecendo com esse homem é o desfecho escatológico. Muitos que fizeram promessa com o Senhor, e ignoraram o mandamento do Senhor, não quiseram andar em aliança com o Senhor,
vai ser apedrejado. E essa figura é o apedrejamento do lago de fogo. É claro que lá não será um apedrejamento, mas como diz, lá será jogado a morte, o falso profeta, o diabo e todos aqueles que praticaram iniquidade. É o desfecho, né? Por quê? Porque assim, quando nós olhamos aqui, nós temos que perceber o seguinte: os povos daquela região, falando, né, quando as pessoas falam assim, mas Deus mandou matar crianças, velhos, idosos, velhos, crianças e tal, e começam a questionar entram nessas questões. Então, o desfecho final é o quê? Poxa, aqueles povos, eles faziam coisas que eram desagradáveis a Deus. Lá tinha sacrifício de crianças. E Israel, naquele contexto, meu pastor, assim como a igreja de Cristo, ela foi juiz para condenar aquele povo maldoso. Assim como diz Paulo, não sabeis vós que vocês hão de julgar o mundo? Ele fala que o Senhor, pastor, todos que aqui estamos servimos a Deus, vamos julgar o mundo incrédulo. Nós estaremos no tribunal de Cristo, sentenciando o mundo que não quis vir para Deus. Essa palavra parece dura, mas eu prefiro falar essa palavra do que um dia alguém lá no inferno, lá depois fala, poxa, o pastor até pregou, mas eu não quis. É melhor você ser duro aqui do que entrar num lugar que nunca mais você vai sair. Porque eu penso o seguinte, irmãos, existe uma justiça. Porque se não existe justiça, então façamos o seguinte, fechamos as igrejas e vamos viver a nossa vida. Cada um por si, como diz o ditado, cada um por si, Deus por todos. Mas funciona assim a vida? Não. A vida tem consequências. Né? Uma frase que o diabo gosta, nada a ver. O inferno vai estar cheio daqueles que disseram, nada a ver, pastor. Nada a ver, irmãos. Esse nada a ver vai levar muita gente para a perdição eterna. Então aqui é um desfecho duro, mas foi apedrejado, sim, ele estava em aliança, ele estava em mandamento. Meu irmão, chegou até aqui um homem ouvindo a instrução, viu o que os espias fizeram, aí ele sabia que não podia trabalhar no dia de sábado, mas calma, vamos com calma aí. Pastor, hoje não pode? Não é bem assim, vou explicar para vocês. Ali era um contexto muito forte da aliança. Hoje o que acontece? É mais ou menos assim, Deus estava adestrando eles mesmo, jogando duro com eles para eles entrarem no caminho mesmo da aliança. Hoje nós estamos em Cristo, não é que o sábado não deixou mais de ser observado. Eu entendo que existe sim uma observância shabática. Ainda mais forte para o povo de Israel, é evidente, mas ainda é um princípio para a igreja de Cristo. E qual é o princípio? Reconhecer Deus, tirar um dia para você celebrar o Senhor, né? Você lembrar do Senhor. Eu digo daquela forma, eu penso o seguinte, eu entendo o princípio do sábado, mas como eu sempre digo para os irmãos, se você trabalha realmente no sábado e não pode, é claro que a prioridade é a sua família. Mas se você puder, digamos, celebrar o Senhor no domingo, celebre. Mas se você puder, celebre no sábado. Sábado é um mandamento tremendo. Eu lembro que outrora, o protestantismo histórico, ele interpreta muito distorcido essas questões dos mandamentos de Deus, no meu entender. Tanto é que eu aprendi muita coisa assim, só que eu comecei a ler a Bíblia e cheguei à conclusão, falei, não é bem assim não, gente, isso aqui é princípio para a nossa vida. Eu não posso simplesmente dizer que Jesus veio e anulou, que Deus não se importa mais. Porque as profecias falam que vai ter um dia sabático, universal, onde Deus vai entrar em plenitude, né? Então, é claro que aqui é um contexto um pouquinho diferente, porque é o seguinte, a nação aqui estava em tremenda aliança com Deus, Deus estava explicando face a face o mandamento e a pessoa fazendo pouco caso. Então, por isso que houve uma penalidade dura até para servir como exemplo, tá bom? Então nós finalizamos aqui essa parte, né? O versículo 37 ao 39, ele vai falar sobre o talit, sobre as bordas do talit, que ele vai falar para fazer aquelas franjas para colocar no talit, no chale de oração, que finaliza dizendo o seguinte, versículo 39, e as bordas estão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, não seguireis os desejos do vosso coração. Isso aqui é muito interessante. Não sigais os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprireis, santos sereis ao vosso Deus. Aí eu fecho essa parte, que eu acho muito bonito, Deus dizendo assim, olha, não andem nos meus próprios desejos. Peraí, eu estou com um desejo, mas peraí, qual é o desejo de Deus para mim? É esse? Então eu vou vigiar.
né? Por exemplo, em todos os sentidos, né? Podemos aplicar isso. Tá bom, queridos? Então lembre dos mandamentos do Senhor. Seja grato. Troque as atitudes de murmuração. Quando você pensa que está murmurando, não, eu vou agradecer, eu vou confiar. Como eu disse no meio da palavra para vocês, se você está passando uma luta hoje, fique firme, não retroceda, não murmure. Diga para Deus que está doendo, diga quais são as dificuldades, mas não saia da posição que Deus te colocou, porque Deus, Ele é fiel e Ele vai recompensar infinitamente mais do que você possa imaginar. Quando você menos pensar, chega, você é tão abençoado e você não vai entender por quê, mas é porque você foi fiel em todos os momentos ao Senhor. Amém? Então vamos por de pé para nós orarmos. Amém? Glória a Deus.